Fala galera, professor Rogério Costa. A aula de hoje vai ser sobre resolução de questões de função exponencial que necessitam de propriedades de logaritmo durante o seu processo de resolução. O objetivo da aula é fazer com que vocês já se familiarizem com essas questões ao perceberem no dado de prova que a banca já te forneceu log, mesmo a questão sendo de função exponencial. E daí criar uma técnica de resolução que vai diminuir consideravelmente o teu tempo de resolução para essa questão na tua prova. Então vamos lá para a aula de hoje. Vamos lá? Eu já deixei algumas anotações iniciais, que são umas revisões bem elementares, antes de a gente começar a resolver as questões que eu trouxe para vocês. São anotações muito importantes que vão nos ser úteis durante o nosso processo de resolução. Na verdade, são algumas técnicas que eu já quero que você vá absorvendo aqui neste breve resumo, porque são elas que vão fazer a diferença na hora que nós estivermos resolvendo as nossas questões lá na frente. Bom, primeiro eu vou falar da notação. Toda função exponencial, assim como qualquer função, tem uma notação padrão, e a função exponencial, a notação dela é esta, né? Ka elevado a t. O que caracteriza a função ser exponencial é justamente a presença da variável lá no expoente, ok? Ora, toda vez que a tua função tiver a estrutura mais básica, a tua função exponencial tiver essa estrutura mais básica, que é Ka elevado a t, este valor do K vai ser sempre o valor inicial da função, o ponto de partida. Eu vou falar de uma observação em que momento esse K vai deixar de ser valor inicial. Mas no primeiro momento, você pegou a estrutura mais básica da exponencial, aquela constante, a base da potência elevado ao expoente. Este K é sempre o valor inicial, é o ponto de partida. É o que a gente chama de da onde a função começa no instante t igual a zero. Falo isso por quê? Porque a maioria das questões de prova que envolve o tema exponencial, elas são funções que variam no tempo. Então, é muito raro você pegar uma questão exponencial numa prova que não varia no tempo. Por isso que eu já coloco, para macetear o candidato de prova, já coloco a minha função exponencial no tempo, porque é da forma como vem, é o que vem caindo e não vai mudar. Então, a minha função exponencial, ela tem essa estrutura. K é valor inicial, base e t. Rogério, vai ter algum momento em que esse K aqui pode não ser o ponto de partida? Sim. Tá? Uma das observações que eu coloco para vocês é se junto à potência t, lá a variável t, tiver algo somando ou subtraindo uma constante, mais ou menos 1, mais ou menos 2, quando isso ocorrer, esse K não vai ser valor inicial. E aí, como é que eu acho o valor inicial? Na verdade, você deveria achar desta forma para qualquer caso. Toda vez que você quer achar o valor inicial da função, ou seja, de onde ela parte, basta forçar o t igual a zero. Nesse caso aqui, a gente já coloca o k direto como valor inicial, por quê? Porque quando você coloca t igual a zero, a elevado a zero vai dar 1, 1 vezes k é k. Então, a gente já maceteou o aluno. Pegou a função da sua estrutura básica, k é o valor inicial. Mas, a qualquer momento, você pode calcular o valor inicial forçando t igual a zero. A situação aqui, toda vez que eu pegar potência mais ou menos alguma constante, lembra, esse K não vai ser valor inicial. Para descobrir quem vai ser o valor inicial da função, força só o t ser igual a zero e você vai descobrir quem vai ser o ponto de partida. Fica a dica aí, ok? Com relação à base, gente, a esta base, essa base é muito importante. A base, ela me dá duas informações na hora que eu estou estudando a exponencial. Ela não só me diz, para quem já está maceteado, está estudando função exponencial, e a gente pergunta sobre a base, o cara sempre diz assim, a base é o que vai determinar se a minha função é crescente ou decrescente. Verdade, não está errado. Só que esta informação é a informação qualitativa da base. Se a base for maior que 1, a tua exponencial cresce. Se a tua base ficar entre 0 e 1, a tua exponencial decresce. Isso é uma verdade, mas isso é, na verdade, uma informação incompleta, porque a base ela não te dá só essa informação de crescimento e crescimento, ela te dá também a informação quantitativa. Ela me diz de quanto cresce ou de quanto decresce. Então, quando você olha para uma base, você já vai saber dizer se ela cresce ou decresce, mas de quanto cresce no tempo ou de quanto decresce no tempo.
E eu olho para esta base e sei ler a função dessa base, esta função quantitativa dela, através de duas maneiras. O A, ele pode vir como fator multiplicativo. O que é isso, Rogério? O que é o A como fator multiplicativo? Está aqui um exemplo, ó. N de t, 100, 2 elevado a t. 100 é ponto de partida, está aqui a minha função na estrutura mais básica. 100 é de onde ela começa. E o A, olha só que o A é 2. O que significa o A ser 2? Significa que a minha função cresce qualitativamente, o A é maior que 1, portanto a função cresce. Mas eu tenho uma outra informação aí embutida no A. Ela não apenas cresce, ela duplica de valor no tempo. Ela dobra de valor a cada unidade de tempo. Por exemplo, se a função for dada em horas, significa o quê? Que a minha função dobra a cada hora. A minha função dobra a cada minuto, dobra a cada ano, dobra a cada mês. Então, este 2, ele tem uma informação qualitativa, realmente, dizer que a função cresce no tempo, mas ele me informa também de como a função cresce no tempo. Essa é uma das formas que o A pode ser dado. Chamamos isso de fator multiplicativo. Então, o fator multiplicativo pode ser, ó, a banca vem dizendo que a função duplica no decorrer do tempo, triplica no decorrer do tempo, a base é 3. Olha, a função ela aumenta 10 vezes a cada 5 anos, então a base é 10. Da mesma forma como ele pode dizer que a função cai pela metade a cada ano, então a base é meio. A função cai de 1/4 a cada hora, a base é 1/4. Esses valores são chamados de valores ou fatores multiplicativos. Nesse caso, que a banca trabalhar com A em fator multiplicativo, o A é o próprio fator multiplicativo. Mas nós temos uma outra forma de a banca me fornecer esse A. É quando ela vem através de taxa percentual. Em vez da banca vir para mim dizer assim mesmo, olha, que a função duplica a cada ano, duplica a cada hora, a banca vem na sua questão de prova e diz assim, ó, a função ela aumenta 10% ao ano. O número de bactérias aumenta 30% a cada hora ou reduz 10% a cada minuto. Então, em vez dela me dar em fator multiplicativo, ela me dá a base em forma de taxa percentual. Nesse caso, a base ela não é o fator, ela não é a taxa percentual. A base ela é montada fazendo 1 mais ou menos i. É o caso dos juros compostos. Se você, quem já estudou juros compostos, os juros compostos ele é um exemplo de função exponencial em que a base dos juros compostos é dada em taxa percentual, né? Crescimento 10% ao ano, 20% ao ano. Nesse caso, a base é montada assim, ó, 1 mais ou menos i. Mais se for crescimento, menos se for decrescimento. Aqui eu estou dando um exemplo, como eu já comentei, da base sendo fornecida em forma de fator multiplicativo. Então, como eu leria esta questão aqui para mim de maneira bem simples? Eu olhando para esta função, eu já consigo definir completamente o que está acontecendo com ela. Ela é uma exponencial que começa do 100 e duplica a cada unidade de tempo. Por exemplo, se o tempo fosse dado em horas, ela começa do 100, depois de uma hora ela dobra para 200, na segunda hora ela já vai para 400, na terceira hora ela já vai para 800 e assim vai, porque ela duplica a cada hora, considerando que o tempo fosse dado em horas. Então aqui é um exemplo claro de que a função exponencial está sendo dada em fator multiplicativo e o fator multiplicativo é o próprio 2. Vou mostrar para vocês um exemplo agora de quando a banca me der uma base em forma de taxa percentual. Veja como é que vai ficar. Vamos dar uma olhada nesse exemplo 2. A minha função é Q de t, 40, 1,3t. Do que eu já posso extrair desta função? Ela está na sua forma básica, Ka elevado a t. Então, eu já sei que ela parte do 40. Ela cresce porque a base é maior que 1. Então, ela cresce, é uma exponencial crescente. Mas de que forma ela cresce? Veja que agora não me foi dado em fator multiplicativo. Eu não estou duplicando, triplicando, quadruplicando, nem caindo pela metade. Ela está crescendo 1,3. É muito fácil de perceber quando a banca me dá em forma de taxa percentual por causa da vírgula. Então, olha só, 1,3. O que é 1,3 na verdade? É 1 mais 0,3. É o nosso 1 mais i do exemplo anterior. Então, você já percebeu que a banca está me dando a base em forma de taxa percentual. 1 mais 0,3 significa que ela está crescendo 30% na unidade de tempo.
Vamos supor que fosse dado em horas. Então, eu teria algo que começa com 40 e cresce 30% a cada hora. Por quê? Porque o i é 0,3. Você desmembra o 1,3 em 1 mais i, e o i é a tua taxa, nesse caso, de crescimento. Olha o exemplo número 3. V de t, 400, 0,9t. O que eu posso deduzir daqui? Função exponencial na sua forma básica, ela começa do 400, só que a base é 0,9. Então, aqui você já percebe que a base é 1 menos 0,1. O 0,9 é 1 menos 0,1. E o que é o 0,1? 10%. Só que está caindo. Então, o que você percebe? Que a tua função ela é decrescente, verdade, a base está entre 0 e 1, ela é decrescente, mas ela não fornece somente essa informação qualitativa. Ela me diz de quanto está decaindo. Então, ela é decrescente e decai de 10% a cada unidade de tempo. Vamos supor que fosse dado em hora, então eu inicio com 400 e a cada hora ela vai caindo 10%. Perde 40, vai para 360, depois perde 36 e assim vai sucessivamente, ok? Eu vou agora fazer o processo contrário. Eu vou produzir um mini texto, na verdade, só dados da questão, e a gente vai montar a função. Eu estou te dando a função e eu estou pedindo para a gente dissecar a função a partir da função dada, são esses dois exemplos, não é isso? Eu te dou a função e a gente está dissecando a função. Agora vamos fazer um processo contrário. Eu vou te dar dados e a gente vai montar a função a partir dos dados que a gente tem. Por quê? Porque é dessa forma que, na verdade, vai vir em prova. Tem que tomar muito cuidado, porque as questões de função exponencial, nós vamos verificar que é sempre isso. Dar-se a função, ele vai me dar a imagem e pedir domínio. Vai me dar o Q de t, o N de t e vai pedir o t. Só que nem sempre esta minha função ela me é dada diretamente. Nós vamos falar sobre isso. Muitas das vezes a gente vai precisar montar a função. É o que a gente vai fazer agora. Vamos lá. Então vamos lá para o exemplo que eu estou colocando aqui. Vamos para o exemplo 4. No exemplo 4 eu tenho uma certa quantidade inicial, que é 300, e eu estou afirmando que esta quantidade inicial ela triplica a cada hora. Como eu montaria uma função que representa genericamente esse valor a qualquer tempo? Vamos lá? Deixa eu colocar aqui uma corzinha boa para a gente trabalhar. Então, vamos aqui. Eu tenho uma quantidade inicial que é 300 e ela triplica a cada hora. Monta a função Q de t. Olha a minha função básica, está aqui minha função básica, valor inicial, base elevado a t. Quem é o valor inicial? 300. Então, 300... base elevado a t, porque é a cada hora, então é elevado a t. Mas quem é a base? Aí eu vou lembrar, a base me foi dada em fator multiplicativo ou a base me foi dada em taxa percentual? Fator multiplicativo, triplica, então a base é 3. Portanto, está montada a tua função exponencial. Olha de baixo no exemplo número 5. N0 é uma quantidade inicial, 80, e cresce 20% ao mês. Vamos montar a função n de t? A função n de t, então, seria valor inicial, ponto de partida, 80, base, como é ao mês, elevado a t. Quem é a base? A base é 20%. Opa, a base me foi dada em taxa percentual. Se a base me foi dada em taxa percentual, vai entrar 1 mais i. E o i é 0,2. Deixa eu só melhorar aqui, que ficou muito apertadinho. O i é 0,2. Então, como ficaria aí a minha função? Ela ficaria 1 mais 0,2 elevado a t. Ou seja, minha função ficaria n de t igual a 80, 1,2 elevado a t. Então, tanto faz, né? A banca pode muito bem me dar a base em forma de fator multiplicativo, a banca pode me dar a base em forma de taxa percentual, mas a estrutura, tanto faz, a estrutura da função exponencial continua sendo a mesma, basta você se atentar para isso. Então, já sabemos como colocar o valor inicial, já sabemos analisar essa base, a base pode vir em fator multiplicativo, a base pode vir em taxa percentual e eu coloco a base. Agora, eu só vou abrir mais uma partezinha para falar de uma coisa muito específica e que você tem que ficar muito atento, é quando eu vou mexer neste t. Quando é que este t vai ter um valor agregado sobre ele? Por exemplo, todas as situações que eu estou colocando aqui, eu estou dizendo,
triplica a cada hora, cresce ao mês, mas e se eu mudar este rumo da história aí? E se eu disser assim mesmo, ó, ele triplica não mais a cada hora? E se eu disser, ó, a quantidade inicial é 300, só que ele triplica a cada 2 horas? O que isso vai impactar na formação da minha função? Em vez de eu chegar aqui e dizer assim mesmo, olha, ele cresce 20% ao mês. Não, ele cresce 20% a cada semestre, ou seja, a cada 6 meses. O que isso impactaria na hora de eu montar a minha função? É o que a gente vai ver agora, esse valor agregado ao T. Vamos lá. Vamos agora a esta situação nova. No nosso exemplo 6, eu tenho um valor inicial 100, só que esse valor duplica a cada 3 horas. Como este valor agregado entra na minha função? Ora, se ele duplicasse a cada hora, era muito tranquilo. Se ele duplicasse a cada hora, você ia lá tranquilamente para montar a função. Vamos lá montar nossa funçãozinha. Vou colocar aqui uma cor bem bacaninha. N de T, valor inicial 100. Ele duplica, portanto, a base é 2, fator multiplicativo. Se fosse a cada hora, elevado a T. Só que não é a cada hora, é a cada 3 horas. Como esse fator agregado entra na minha função? E é isso que eu vou te mostrar agora. Ele vai entrar como denominador do T. Então, a tua função vai passar a ser 100, 2 elevado a T sobre 3. Rogério, como é que eu vou saber, como é que eu vou lembrar disso? É muito tranquilo. Se você olhar, prestar atenção, o que você aprende, que você tinha aprendido até então? Que ele duplicava a cada hora, correto? Então, na prática, vai ser isso, ó. A cada vez que aqui no denominador for 1, aqui no expoente, melhor dizendo, for 1, é que ele vai duplicar. E para ser 1 aqui no expoente, o T tem que ser 3. Ó, 3 por 3 dá 1, ele vai duplicar. Então, toda vez que você tiver essa historinha de a cada 2 dias, a cada 5 meses, a cada 10 anos, como esse fator agregado entra no tempo, entra no expoente? Ele entra sempre no denominador. Então, a tua função seria 100, 2 elevado a T sobre 3. Olha aqui, eu tenho o valor inicial de 5.000, só que esse valor decresce 30% a cada 2 horas. Então, vamos lá. O valor inicial, 5.000, coloco ele aqui, o valor inicial, 5.000. E ele decresce 30%. Então, vamos colocar direto, é 1 menos I, 30%, 0,3. 1 menos 0,3 vai dar 0,7. Olha aqui a minha base, a base em taxa percentual, decresce, negativo, né? Decresce, negativo, então fica 1 menos I, como I é 0,3, 0,7. Se fosse a cada hora, decresce 5.000 a cada hora, ficava elevado a T. Mas não é a cada hora, é a cada 2 horas. Então, esse agregado entra no denominador. E a tua função seria essa, 5.000, 0,7 elevado a T sobre 2. Ficou entendido isso? Essas ferramentas iniciais, elas serão muito importantes durante todo o nosso processo de resolução de exercícios. Por quê? Porque grande parte das questões de exponencial aparecem também em prova sem que a banca me dê a função. Toda a estrutura de função exponencial, eu vou te mostrar agora como é que vai ser, de uma questão de equação exponencial, ela tem uma lógica. A banca vai, né, ou me dar a função diretamente, ou me dar dados para que eu monte a função exponencial, e aí ela vai me dar o valor da função e vai pedir o tempo. É essa que é a estrutura de uma questão de função exponencial que vem caindo em prova e não vai mudar, tá? Ela me dá a função ou diretamente, ou via gráfico, ou através de uma produção textual, como essa que eu coloquei aqui, e você montar a função, e aí ela vai me dar o valor da função e pedir tempo. Então, a partir desse momento que eu já tenho a função conhecida, aí eu vou aplicar as técnicas de resolução, que é o que a gente vai começar a partir de agora. Então, até esse momento, até esse presente momento, eu estava apenas te dando técnicas de como visualiza, como entende a função. A resolução de uma equação exponencial é agora que a gente vai ver e você já tem fundamento para que a gente possa começar a resolver as questões de função exponencial que vão precisar de log. Então, vamos para elas. Vamos lá, galera. Eu fiz aqui um esqueminha
de tal forma que a gente possa dar uma visualizada de como é que vai aparecer uma questão de função exponencial na tua prova e como a gente vai desmembrar esse finalzinho dela. É muito fácil de entender. Na maioria das vezes, e eu te digo que é quase sempre, as bancas vão te dar a função exponencial. Quando eu digo te dar, significa que você vai ter como dados de prova a função exponencial. Ou ela vem diretamente para você, ou ela vem através de um gráfico que você tenha que montar a partir do gráfico, ou ela vem através de um texto, e aí você mesmo vai ter que montar a tua função exponencial. Foi o caso que nós vimos agora, quando a banca vinha dizendo que duplica, triplica, cresce 10% ao mês, 30% ao ano, em que a partir do meu conhecimento teórico, eu mesmo monto a minha própria função. De tal forma que você vai ter a função em mãos, e aí ele vai me dar o valor da função, e vai pedir depois de quanto tempo aquele valor a função vai atingir aquele valor, seja para mais ou seja para menos. Eu coloquei aqui uma estrutura bem simples para que a gente possa entender. Eu vou ter a função em mãos e a banca vai me dizer, depois de quanto tempo ela vai atingir determinado valor. Pergunta vai ser essa. Depois de quanto tempo a função que eu tenho lá montada vai atingir um determinado valor. Se a função for crescente, claro, atingir o valor para cima. Se a função for decrescente, ela vai me dar um valor para baixo, é óbvio, tá? Eu estou chamando esse valor de beta. Então, eu teria a minha função, já tenho a função em mãos, aquela função genérica, Ka elevado a T, depois de quanto tempo esta minha função básica vai atingir o valor beta. Ora, eu quero o valor de T, depois de quanto tempo? Então, se eu quero esse cara, eu tenho que deixar essa parcela sozinha. A primeira coisa que você vai fazer, você vai pegar o valor inicial e passar dividindo. Então, é aqui que é o ponto crucial da tua equação exponencial. É nesse momento que você tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque quando você igualar as bases, você vai prestar atenção num detalhe. Olha, duas coisas podem acontecer quando você passar o K dividindo. Este resultado aqui, eu vou poder expressar em potência de mesma base, ou seja, esta divisão vai me dar uma potência de base A, vai ser A elevado a alguma coisa? Em resumo, as bases serão iguais? Na hora que eu passei o K dividindo, me deu A terceira, me deu A ao quadrado. Eu consegui expressar em potência de mesma base. É o caso que está acontecendo aqui, Passei o K dividindo e na hora que eu fiz o cálculo, este valor era A elevado a alguma coisa, portanto as bases eram iguais. Se isso acontecer, o que você vai fazer? Iguala-se, se as bases são iguais, iguala-se os expoentes, a questão está resolvida. É das mais tranquilas. Quando eu passo o valor inicial dividindo, as bases batem. E quando as bases baterem, a questão é muito tranquila, basta igualar os expoentes. Mas e se eu passo o K dividindo e as bases não baterem? E se as bases forem diferentes? Passei o K passa dividindo, ficou B sobre K. E aqui eu não consegui expressar em potência de mesma base. Como é que eu faço? É nesse momento que você vai recorrer à ferramenta log. Então, o log vai entrar como técnica de resolução da minha questão de função exponencial quando lá no processo de resolução as bases não baterem. Por exemplo, eu encontrei 2 elevado a x igual a 3. Ora, eu não consigo expressar o 3 em potência de base 2. Se fosse 2 elevado a x igual a 8, eu poderia dizer que 8 era 2 a terceira. Mas 2 elevado a x igual a 7, igual a 3, igual a 5, eu não consigo expressar esses valores em potência de base 2. Ou seja, a base não vai bater. Exemplo, que eu chegasse aqui para ti e dissesse mesmo, passei dividindo e ao passar dividindo eu encontrei 3 elevado a x igual a 7. As bases não bateram. Como é que eu resolvo se as bases não batem? Aí eu entro com a ferramenta log. Rogério, como é que o log entra aí? É o que a gente vai aprender na nossa aula de agora em diante com as resoluções dos exercícios. Porque todos os exercícios que eu vou resolver agora para vocês serão exercícios em que durante o processo de resolução as bases não vão bater. E o que eu vou te ensinar agora é a técnica de resolução de como eu coloco o log de maneira muito tranquila e muito fácil, onde você vai ganhar muito tempo com o que eu vou te ensinar ao jogar log da forma como eu vou te dizer que você tem que jogar durante o teu processo de resolução. Então vamos para as questões que vocês vão aprender e vai ficar muito bacana porque é muito fácil. Vamos lá.